Bora, fiel, se liga só no que eles falaram aí sobre a derrota do Corinthians para a Fortaleza e a projeção pro Timão pra semana que vem, semifinal da Copa do Brasil, jogo importantíssimo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí o que você achou da partida do Corinthians e o Dieguinho e o André Luiz que jogaram muita bola hoje apesar da derrota. Vamos ver se o Dorival vai dar mais chance pros moleques semana que vem na semifinal da Copa do Brasil. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Isso aí, pessoal, terminou em Fortaleza, hein? Fortaleza 2, Corinthians 1. Para muitos, uma doce derrota. Isso porque esse jogo valia demais aí para quem tá brigando ali dentro do Z4 ou muito próximo dele. É um jogo que poderia prejudicar muito o Santos, o Inter, que são dois times aí que estão lutando contra o rebaixamento. Respeito quem pensa assim, pessoal, mas eu jamais vou torcer pro Corinthians perder. Tudo bem, acaba o jogo ali, perdeu, você vai lá e dá uma cornetada no rival, lá pros caras, mas começar o jogo e eu torcendo pro Corinthians perder, negativo, não faço isso não. Tanto que se a gente analisar a partida, pessoal, o Corinthians tomou um gol ali com 7 minutos, mas o Corinthians produziu muito mais do que o Fortaleza durante a primeira etapa. O Corinthians foi muito melhor. O Corinthians teve inúmeras chances de empatar e foi incompetente. Teve um chute ali do Bidu de fora da área, que o goleiro fez uma defesaça. O Bidon chutou de fora da área também, a bola lambeu a trave. O Maicon teve chance, o Dieguinho teve chance, o Guinegão teve uma chance dentro da pequena área que ele acabou batendo prensado ali com o zagueiro e desperdiçou a chance de empatar. O goleiro dos caras aí fazendo milagres também, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Quando começa o segundo tempo, pessoal, o Corinthians de novo, com o jogo até controlado, o jogo nas mãos ali, novamente uma pichotada do sistema defensivo, o Gustavo Henrique chuta a bola no Bidu, os dois batem cabeça, 2-0 Fortaleza ali com um golaço dos caras. O Corinthians ainda conseguiu descontar com um gol do garoto André, um moleque que joga muito, deve ter mais chances dentro do time, viu, Dorival? E o Corinthians acabou só não empatando porque o Romero, cara, acabou desperdiçando uma outra cabeçada ali cara a cara com o goleiro, que fez um milagre, uma baita de uma defesa. E na sequência o próprio Ranieri acabou desperdiçando também um gol que ele poderia ter novamente buscado um empate ali porque ele estava sozinho. O Corinthians perdeu uma enxurrada de gols durante esse jogo, pessoal. E esse é um ponto de atenção que o Corinthians tem que ter. Não com relação a esse jogo do Campeonato Brasileiro que não fede nem cheira para o Corinthians, mas preocupa demais para os jogos decisivos na Copa do Brasil. O Corinthians ele não pode dar mole do jeito que deu hoje e tem que marcar, cara, porque se perder essa quantidade de gols aí contra o Cruzeiro, isso pode custar a classificação. E aí, os rivais? Vai cair Inter? Vai cair Santos? Essa última rodada do Brasileiro promete, hein? Fala galera, tudo bem? Chegou a hora de colocar esses jogadores dentro do CT. É isso mesmo. Depois desse jogo do Juventude, na minha visão, a comissão técnica tem que colocar todos eles dentro do CT e não sair mais. Só sair depois da participação na Copa do Brasil. É isso mesmo. 11 dias esses caras têm para entrar para a história do clube, para conquistar um título nacional. Seria o 4º título da Copa do Brasil do Corinthians, num calendário que nesse final de ano foi muito tranquilo. O Corinthians em 90 dias, nos últimos 3 meses, setembro, outubro e novembro, fez 14 partidas, se eu não me engano. 14 em 90 dias. Várias datas FIFA, folga pra caramba. Os caras já puderam descansar e muito. Chegou a hora, depois do Juventude, 11 dias para ficar no CT, para almoçar, para jantar, para tomar café junto, para descansar. Não custa nada. 11 dias que podem valer a história, que podem colocá-los dentro da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Não vai custar nada ficar esses 11 dias, que pode até ser menos caso caia na semifinal, mas eu estou dizendo da possibilidade de chegar até a decisão. O que você pensa aí nesses 11 dias? Tá comigo ou fica uma situação normal, de folga, se for o caso, de ir para casa e voltar? O que você pensa, hein? Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Fortaleza ganhou do Corinthians no Castelão, abarrotado com aquela torcida do Fortaleza que faz toda a diferença, e foi um belo jogo, hein? O Herrera marcou um golaço, o Breno, goleiro do Fortaleza, fez uma defesa naquela cabeçada no final do jogo. Para mim, a defesa do campeonato. A maior defesa do Brasileirão foi a do Breno hoje, porque era o gol de empate do Corinthians. E o Corinthians, por incrível que pareça, não jogou mal, não. O Corinthians jogou muito bem, e é aquilo que eu venho falando há algum tempo. André, Dieguinho, Guinegão, põe a molecada para jogar. É a base que tem que fazer a diferença no Corinthians. Ranieri também muito bem.
Corinthians perdeu, mas jogou bem. O anterior de Inter, São Paulo, vale pro Santos também. Exatamente. Vamos dar uma olhadinha como foi a vitória do Fortaleza pra cima do Corinthians. Que história essa do Fortaleza! Essa recuperação com o trabalho do Palermo. Vitória importante hoje, saindo da zona do rebaixamento. O Fortaleza que em alguns momentos a gente já dava como carta fora do baralho, né? Como um virtual rebaixado. Ainda respirando dentro desse Campeonato Brasileiro. Na última rodada pega o Botafogo fora de casa. Um Corinthians que não jogou mal, é bem verdade, um primeiro tempo, inclusive, bem bom do Corinthians, mas o Fortaleza que soube se aproveitar das chances que criou, das falhas do Corinthians e também do seu ambiente do Castelão. O Corinthians jogou melhor do que o Fortaleza. Se o futebol fosse um jogo em que o melhor tivesse que vencer, o Corinthians teria ganhado o jogo no Castelão, mas esse não é o futebol. Futebol é um jogo de aproveitar chances, de castigar erros, de contar com sorte e azar, de contar com eficiência, com muita coisa. E o Fortaleza venceu um jogo crucial no Castelão com a sua assinatura. A assinatura dele, Fortaleza, nos melhores momentos dos últimos anos, e a assinatura do seu técnico, Martim Palermo, né? E é curioso, quando a gente vê, eu acho isso muito curioso, quando a gente vê um técnico que foi um goleador nato, um centroavante, um homem de ataque, como Martim Palermo, e que como técnico tem como principal característica montar equipes que marcam mais do que jogam, eu acho isso muito curioso. E hoje o Fortaleza venceu o Corinthians através da sua marca, que é recuperação de bola, acelerar e castigar no contra-ataque. Em 2 contra-ataques, o Fortaleza venceu o Corinthians com 2 belos gols, o gol do Pochettino e o gol do Barreiro, o gol do Herrera, que a gente tá vendo aí, o belíssimo gol, né? Por cobertura, deu sorte, Gustavo Henrique foi tirar a bola lá, bateu no bidu e sobrou pro jogador do Fortaleza, que fez um golaço. O Corinthians jogou melhor, produziu mais, teve grandes chances, não aproveitou. O Fortaleza foi letal nas suas oportunidades e construiu uma vitória gigantesca, uma sequência incrível que pode, não é tão fácil, mas pode ajudar a manter o Leão do Pici na primeira divisão. Destaque também por uma defesa do Breno. Nossa, no mano. último lance do jogo. Se o Fortaleza escapar do rebaixamento, pode botar na conta dessa defesa do Breno nos acréscimos. A defesa do Romero. Exato. E defesa espetacular, com o ombro ele faz a defesa, né? E o curioso é que algumas rodadas atrás, o Breno falhou de maneira grotesca contra o Grêmio, né? Ele foi repor uma bola, deixou a bola quicando, o Carlos Vinícius roubou a bola, fez o gol e ele foi muito criticado, com razão. Como o futebol permite a volta por cima num momento como esse, e o Breno aproveitou. Agora, números do jogo, até pra mostrar como o Corinthians teve mais volume, né? Posse de bola 70-30, apesar de posse de bola já não dizer tanta coisa assim no futebol de hoje, mas gols esperados. Essa daí é a cabeçada, né? Essa daí é a defesa, ó. Em cima da linha, coisa espetacular. Mas gols esperados, 1,97 pro Corinthians, a 1,17 do Fortaleza, grandes chances 3-2 pro Corinthians, finalizações totais 20-10 pro Corinthians, defesas do goleiro 6-1 para o Fortaleza. Ou seja, o goleiro Fortaleza pegou 6 e o Hugo só uma. Então, o Corinthians teve mais volume. Agora, também um pouco porque o Fortaleza faz 1-0 rápido. E é um time de contra-ataque. E é um time mesmo. de contra-ataque. E isso ainda é uma coisa interessante do Palermo, que ele soube rearrumar esse Fortaleza, mas ele não jogou fora essa característica que era tão forte durante anos do Fortaleza do Vojvoda. Era um time muito de contra-ataque, muito rápido. O Palermo manteve isso. Só que ele só arrumou algumas peças. O time estava um pouco viciado em algumas fórmulas, tudo, mas ele não jogou fora isso. Ele não transformou um time de posse de bola, não transformou um time da bola parada, não. Continua sendo um time que acelera muito bem o jogo quando tem espaço. Mesmo porque a gente até viu os números aí, né? São 9 jogos sem perder desse Fortaleza nesse trabalho do Palermo e nessa arrancada. Quando ele chega também, ele tem que trabalhar com o elenco que tinha lá, e a gente já falou que também o ano de planejamento do Fortaleza não foi muito bem feito, né? Então, assim, questão de elenco, de como formou justamente esse time para essa temporada, enfim. Então, ele também teve que trabalhar com o que tinha em mãos, né? Não dava para ele também abandonar muito as ideias ou também revolucionar muito. Até você fala, né, Zupa, como um cara que era atacante, mas que também prioriza outras coisas dentro do que ele tem. Mas é o elenco que ele tem em mãos, né? E pegar esse ponto forte. Hoje, os 2 contra-ataques de gols do Fortaleza mostram muito esse poder, né? E era um
dos elencos mais velhos da Série A. Era um elenco envelhecido. O Fortaleza fez algumas escolhas questionáveis na última temporada que trouxeram problemas para o elenco. Isso acumulado ao desgaste dos quase 4 anos do Vojvoda, minaram um trabalho que era muito bom e teve entre os dois o Renato Paiva, que claramente foi uma escolha equivocada, e o próprio Palermo demorou para conseguir achar o jeito. Verdade. O começo parecia, falei, isso aí vai caminhar Também para a não Série vai B. Né? E aí, até pegando como parâmetro o Corinthians, o adversário de hoje, são 9 jogos sem perder do Fortaleza. O Corinthians teve no ano passado a arrancada das 9, que no caso foram 9 vitórias consecutivas que levaram o Corinthians da zona de rebaixamento a Libertadores com o Ramon Dias. Como não são 9 vitórias, e sim 9 jogos sem perder, o Fortaleza sai da zona de rebaixamento para uma zona mais próxima de Sul-Americana. A questão é que falta ainda uma rodada. E essa uma rodada é um jogo fora de casa contra o Botafogo, querendo garantir vaga direta na Libertadores. Então o jogo vale para o Botafogo. Esse é o desafio. Mas o momento do Fortaleza, o campo mostra um Fortaleza que permanecerá na Série A. Vamos ver como será o último jogo. Mas é uma arrancada de quem quer e de quem fez força para ficar. O Biraí, falando de Corinthians, claro que o objetivo dessa reta final de ano é Copa do Brasil, né? O brasileiro já ficou muito à margem, mas pro jogo de hoje, que a gente falou de um Corinthians que jogou bem, que foi melhor, dá pro Dorival também pensar em algumas peças para essa Copa do Brasil, olhar algum dos jogadores que hoje foram bem também, já projetando esses 2 jogos? O que você acha? Eu tô pensando até mais na frente. Um pensamento até pouco ousado, porque eu sei que o Corinthians tá pouco se lixando ainda com mais pra frente. Tá querendo só a Copa do Brasil, que tá aqui logo na frente. Semana que vem já tem jogo, né? Acho que vale pra Copa do Brasil, mas acho que vale principalmente mais pra frente. O Corinthians fora de casa é um time que tem sido cronicamente, e assim, isso é uma coisa já de alguns anos, fora de casa, joga com intensidade muito mais baixa do que joga em casa. É um time que parece aceitar com alguma naturalidade o fato de que pode perder o jogo, e desse adversário tá mais intenso, faz 1-0. O Corinthians muitas vezes aceita com alguma naturalidade essa derrota, e o jogo de hoje a gente não vê isso. A gente vê um Fortaleza que precisava muito do resultado, então ele entra quente, entra intenso, e o Corinthians responde com intensidade, criando. E qual a diferença? Foi um Corinthians com muitos mais jogadores jovens, porque Carrilho estava fora, Memphis estava fora, o Garro estava fora, Yuri Alberto estava fora. Então o Corinthians vai com André, Guinegão. O Corinthians, no final das contas, mostrou uma intensidade que a gente nem sempre vê quando o Corinthians joga fora de casa. A gente só vê quando o Corinthians está lá em casa, com a torcida gritando no ouvido. E ainda em casa tem deixado muitas vezes essa intensidade de lado também. Ou pelo menos o resultado não vem, mas assim, o time pelo menos mostra mais iniciativa. Então nesse jogo até eu vejo sinais de um Corinthians que quando tá com esses jovens, ele consegue ter uma cara um pouco diferente. E daí pensa pra Copa do Brasil, porque a gente não sabe quais serão as condições físicas do Yuri Alberto, do Memphis, do Garro, que estão lesionados. Aparentemente o Memphis é o que tá mais saudável dos 3 pra jogar. Exato. E é o que tava mais machucado antes. Mas eu tô pensando lá na frente, porque ele falou que o Inter, São Paulo vão ter pouco tempo pra planejar o ano que vem, o Corinthians também. Pois é. E o Corinthians vai ter menos ainda, porque o Corinthians vai ter 1 ou 2 semanas a mais de temporada, dependendo de onde chegar na Copa do Brasil, pra começar a planejar o ano que vem. Saber que tem um grupo de jovens ali que consegue entrar no time e competir no nível do brasileiro, mesmo que tenha perdido o jogo, é um bom sinal, pensando que o Corinthians não precisa o Corinthians vai ter que baixar a folha salarial. E atualmente o Corinthians não pode contratar. Não pode contratar. Enquanto o time não pode. Então vai ter que se desfazer de alguns jogadores, vai ter que aproveitar mais a base e saber que alguns desses jogadores, eles podem realmente ser úteis. Mesmo que seja pra compor um elenco, não precisa ficar aquele desespero de um monte de gente foi embora que teve que baixar salário, tem que sair contratando todo mundo de novo, caso dê um jeito lá com o Transferban, né? Então, eu acho que até tem coisa positiva pra tirar desse jogo. O corintiano também, pelo resultado em si, não tinha muita expectativa, apesar de o Corinthians ainda lutar, agora não mais, mas ainda antes dele lutava, pela 8ª posição no campeonato. Mais uma derrota do Timão no Campeonato Brasileiro. Deixa o like, inscreva-se no canal. Uma vergonha o que vimos em campo hoje, na Arena Castelão, mais uma vez. Mais uma, derrota do Corinthians na partida de hoje. Uma derrota, enfim, triste, que a gente viu
na Arena Castelão, tá? Uma derrota vergonhosa do Corinthians. E a gente vai explicar para vocês aqui hoje por que o Corinthians perdeu, tá? Por que o Corinthians hoje tropeçou mais uma vez no Campeonato Brasileiro. E eu acredito, né? Eu acredito que o Corinthians, ele se despede, né, do Campeonato Brasileiro, porque não há mais pretensões, né, no Brasileirão. E agora é focar a Copa do Brasil, né? Não há outra maneira, né, a não ser, né, focar agora na Copa do Brasil, o jogo que ocorre, né, na próxima quarta-feira. Ainda bem que vocês apareceram para mim aqui, né, porque, cara, é um dia bem ruim para o torcedor corintiano, para mim em especial. Eu vejo uma cidade aqui boba, né, comemorando como se o Santos tivesse sido campeão. Cara, sabe, dá nojo, velho. O Santos, o Santista aqui comemorando, tô ouvindo fogos, tudo. Todo ano é isso, velho, vai brigar para não cair, entendeu? Então, assim, é Santista feliz, é ver o Corinthians perder mais uma vez. É uma situação, sabe? É uma situação vergonhosa, né? A do Corinthians. E os culpados, por exemplo, os culpados da derrota de hoje estão dentro e fora de campo, né? Estão dentro e fora de campo, não estão só dentro de campo hoje, mas estão fora de campo também. Vou pegar aqui a tabela, né, do Campeonato Brasileiro, tá? Hein? O Santos tem 40, né? O Santos tem 44 pontos e a gente tem 46. Cara, que vergonha, velho. Que vergonha, né? Corinthians se despede do Campeonato Brasileiro. O Santos, que lutou para cair até a penúltima rodada, até a última, né? O Santos ainda não, matematicamente está fora? Não tá, não escapou do rebaixamento ainda matematicamente. O Santos, que vai lutar até a última rodada pelo rebaixamento, hoje tem 2 pontos a menos que o Corinthians só. Eu acho que muita gente merece isso, sabe? Muita gente merece, porque tá todo mundo focado somente na Copa do Brasil. Parece que, assim, eu estava conversando com uma fonte no Corinthians agora e eu disse o seguinte para ela. O problema desse elenco do Corinthians é que ele é um elenco ruim que se acha bom. Eles se acham ídolos, se acham craques. Sério, tem vários jogadores do Corinthians que se acham craques, se acham fera. Vários. Esse é o grande problema do Corinthians hoje, porque time ruim, eu já vi vários. Eu já vi Alex Rossi e Alcindo, eu já vi Baré, eu já vi Pinella, eu já vi tudo que você imaginar. Vocês nem sabem quem é Pinella. Eu vi jogar no Corinthians. Eu vi muito jogador ruim jogar no Corinthians. Só que eram jogadores que pelo menos tinham vontade, tinham raça. Esse time do Corinthians é um time de mascarado, pernas de pau, e que se acham grandes jogadores, hein? Então é isso, Fê, mais uma derrota. Pelo menos, cara, deu pra gente ver algumas coisas boas aí. O André Luiz, o volante, cara, o moleque é bom de bola, hein? O moleque é bom de bola, fez mais um gol. Ele lembra muito o Elias, né? Ele foi até perguntado sobre essa semelhança com o Elias. Claro que ele tem muito a evoluir ainda, mas é um futuro aí. Dieguinho também jogou muita bola, precisa aperfeiçoar um pouco mais a finalização. Mas, cara, é muito bom jogador, cara, dribla demais. Muito liso, cara, muito liso. Então, são 2 jogadores que a gente achou nesse final de campeonato aí. O Kaique entrou bem também ali, cara, não tanto, né? Mas são jogadores que a gente pode, pro ano que vem, até mesmo final do ano agora, contra o Cruzeiro, jogadores que, cara, o André Luiz já colocaria de titular já. O Michael se arrastando em campo. Colocaria no lugar do Maicon
Maicon banco, o André Luiz ali. O Dieguinho dá pra colocar no segundo tempo, porque com certeza o Dorival vai com o Garro, Memphis e Yuri Aberto pra semana que vem. Guinegão tá me decepcionando. Eu lembro que as primeiras partidas do Guinegão, eu era muito crítico dele, falava que ele, cara, tinha muita dificuldade técnica, errava muito domínio de bola. Aí ele começou a fazer gols ali e tal, beleza, mas hoje foi uma decepção, não acertou nada, perdeu 2 gols ali. Um cara que ele se posicionou mal, foi tentar cabecear a bola passou por ele. E no primeiro tempo ali, acho que o Vitinho fez a jogada pela linha de fundo, tocou pra ele na pequena área. Cara, era só ele ter ido com a perna esquerda, ele foi de direita e chutou em cima do zagueiro do Fortaleza. Então, cara, eu jamais vou torcer pro Corinthians perder, mano. Não, nunca vou torcer pro Corinthians perder. O Santos ganhou e também, 2 pontos atrás da gente. E o Internacional, que se ferrou praticamente na Série B. Mas eu não vou comemorar, muito pequeno pra gente comemorar o Internacional. Lá em 2007 eles comemoraram, eles entregaram pro Goiás lá. Agora eles vão pagar agora aí. Então é isso. Domingo que vem pra fechar contra o Juventude. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo show. Valeu, é nóis.